O revestimento do nariz CONT é acento agudo em vasos sanguíneos minúsculos, que ficam perto da superfície, e que podem ser facilmente danificados. As causas mais comuns de hemorragias nasais frequentes e constantes se adiam ao cutucar o nariz, e a qualidade do ar, que caso esteja seco, as membranas nasais tornam-se mais suscetíveis a sangrar, e a ficarem infectadas. Para evitar o sangramento, pode-se recorrer a hidratantes nasais, e evitar colocar o dedo dentro do nariz. Além destes fatores, existem outras causas e doenças, que podem estar na origem do sangramento nasal, e se corretamente diagnosticadas, podem ser facilmente tratadas, corrigindo o problema da hemorragia. TRAUMA. Caso ocorra uma lesão no nariz, como uma pancada muito forte, ou mesmo se o nariz quebrar, isso geralmente causa sangramento. A fratura acontece quando há QUEBRDOOSSO ou cartilagens do nariz, e geralmente, para além do sangramento, podem também ocorrer sintomas como dor e inchaço no nariz, aparecimento de manchas roxas em volta da região, sensibilidade ao toque, DEFORM e DADE do nariz e dificuldade para respirar pelo nariz. Veja como reconhecer se tem o nariz quebrado. O que é FAZER? Geralmente, o tratamento consiste no alívio dos sintomas com analgésicos e anti-inflamatórios, e DEPOIS numa cirurgia para realinhamento dos ossos. A recuperação costuma ocorrer em cerca de 7 dias, mas, em alguns casos, outras cirurgias podem precisar ser feitas pelo otorrino ou cirurgião plástico para correção total do nariz. Saiba mais sobre o tratamento do nariz quebrado. 2. Pressão arterial alta. Geralmente, as pessoas que têm a pressão arterial alta não apresentam sintomas, a não ser que a pressão esteja superior a 140/90 mm de mercúrio. Nesses casos podem se manifestar sintomas como enjoos e tonturas, dor de cabeça forte, sangramento pelo nariz, zumbido nos ouvidos, dificuldade para respirar, cansaço excessivo, visão embaçada e dor no peito. Conheça outros sintomas e saiba quais as causas da hipertensão. O que é FAZER? O melhor a fazer caso a pessoa descubra que tem pressão alta através de uma medição simples é ir ao médico, que pode apenas aconselhar uma dieta mais adequada, pobre em sal e gorduras, ou em casos mais severos, pode receitar remédios que ajudam a baixar a pressão arterial. Caso ocorra hipertensão durante a gravidez, o tratamento deve ser rigoroso, devido aos riscos que pode ter no bebê. Saiba em que consiste o tratamento PAR. A pressão alta na gravidez. 3. Presença de corpo estranho no NARIZ por vezes. PRINC e PALMNT. Bebês e crianças podem inserir objetos no nariz, como pequenos brinquedos, pedaços de alimentos ou sujeira, por exemplo, podendo causar sangramento nasal e dificuldade para respirar.
O que a FAZR pode, se tentar pedir à criança, para suar suavemente o nariz ou tentar remover o objeto com uma pinça, por exemplo, mas com muito cuidado, pois este processo pode fazer com que o objeto fique ainda mais preso no nariz. Caso nenhuma destas dicas resulte, deve-se ir à urgência, para que um profissional de saúde retire o objeto com segurança. Entretanto, deve-se acalmar a criança e pedir-lhe para respirar pela boca, de forma a evitar que o objeto entre mais para dentro do nariz. É ainda muito importante evitar ter objetos pequenos ao alcance de bebês e crianças e estar sempre um adulto a vigiar, principalmente durante as refeições. Plaquetas BAXAS. Pessoas que têm as plaquetas baixas têm uma maior tendência a sofrer sangramentos, porque têm maior dificuldade em fazer a coagulação do sangue, e por isso, podem apresentar sintomas como manchas roxas e avermelhadas na pele, sangramento das gengivas e do nariz, presença de sangue na urina, sangramento nas fezes, menstruação volumosa e feridas com sangramento de difícil controle. Saiba quais as principais causas desta doença. O que é FAZR? O tratamento das plaquetas BAXAS deve ser feito conforme a sua causa, pelo clínico geral ou hematologista, podendo ser necessário apenas o controle da causa, o uso de remédios, ou, em casos muito graves, a transfusão de plaquetas. Veja mais sobre o tratamento. 5. Desvio do septo nasal. O desvio do septo nasal pode ocorrer devido a traumatismos no nariz, inflamações locais ou ser apenas um defeito de nascença, e provoca diminuição do tamanho de uma das narinas, podendo causar dificuldade em respirar, sinusite, cansaço, sangramento nasal, dificuldade para dormir e ronco. Conheça outros sintomas que podem ocorrer nestes casos. O que é FAZR? O tratamento geralmente consiste na realização de uma cirurgia simples, que tem uma duração de cerca de 1 hora, e a recuperação faz-se em 1 semana. HEMOFILIA. A hemofilia é uma doença genética e hereditária que causa a coagulação do sangue, podendo por isso causar sintomas como manchas roxas na pele, inchaço e dor nas articulações, sangramentos espontâneos na gengiva ou nariz, hemorragias difíceis de parar após um simples corte ou cirurgia e menstruação excessiva e prolongada. Saiba mais sobre esta doença. O que é FAZR? Embora não tenha cura, a hemofilia pode ser TRATADA com a reposição dos fatores de coagulação que estão em falta na pessoa, COMO e fator 8º, no caso de a hemofilia tipo A, e o fator 9, no caso de a hemofilia tipo B. Saiba mais sobre o tratamento da hemofilia e que cuidados devem ter. 7. SINOSITE. A sinusite é uma inflamação dos seios nasais, que pode causar sintomas como sangramento nasal, dor de cabeça, corrimento nasal e sensação de peso no rosto, especialmente na testa e nas maçãs do rosto.
Geralmente, a sinusite é provocada pelo vírus influenza, SNDO, muito comum durante crises de gripe, mas também pode ser causada pelo desenvolvimento de bactérias nas secreções nasais, que ficam presas no interior dos seios nasais. O que é FAZER? A sinusite tem CURA e o seu tratamento deve ser realizado por um clínico geral ou otorrinolaringologista, e consiste geralmente em uso de sprays nasais, analgésicos, corticoides orais ou antibióticos, por exemplo. Saiba mais sobre o tratamento. 8. Uso de MEDCAMNTOS. Usar medicamentos, como sprays nasais que tratam alergias, anticoagulantes, como a varfarina, ou a heparina, ou remédios como a aspirina, podem dificultar a coagulação do sangue, e por isso causar hemorragias mais facilmente, como por exemplo no nariz. O que é FAZER? Se o sangramento do nariz causar muito desconforto ou for muito frequente, o ideal é falar com o médico, de forma a medir os benefícios e os riscos do medicamento em questão, e se justificar, fazer a sua substituição.